Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. E o tema do vídeo é sobre o julgamento humano, o quanto ele é podre, o tanto que ele é falho. E o versículo base de hoje está lá em Mateus 7, o versículo é o 1 e o 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Deus me deu esse tema no início dessa semana. E Ele me deu esse tema por causa de um vídeo que eu vi, um vídeo curto que eu vi. E nesse vídeo um homem falava sobre a dor que ele estava sentindo sobre a perda de um filho. E ele falava assim que tem gente que sofre no financeiro, tem gente que sofre com câncer, tem gente que sofre com várias coisas, mas que nada poderia se comparar à perda de um filho. E aí Deus me deu esse tema e pediu para que eu falasse sobre isso. E a minha intenção aqui não é julgar a dor que ele estava sentindo. Eu nunca vou conseguir compreender a dor de alguém que perde um filho, como ele perdeu. Mas eu tô aqui para ser boca de Deus, para falar aquilo que Deus manda falar. E se a gente for parar para analisar, como a gente se acha no direito de julgar até a dor que o outro tá sentindo? Como que a gente é capaz de olhar para alguém e dizer que aquilo que ela tá passando é menos doloroso do que aquilo que alguém está passando justamente pelo sofrimento que ela, de alguma coisa que aconteceu na vida dela? Ela tende a julgar a dor do outro a partir da dor que ela tá sentindo. E quantas vezes nos colocamos nesse lugar onde achamos que aquilo que estamos passando é muito mais doloroso, às vezes, que a dor do outro. E é claro que tem pessoas que tá sofrendo com câncer, mas tem pessoas que também têm câncer e tá lidando com isso muito melhor, às vezes, que alguém que tá sofrendo percas financeiras. E como que a gente pode ter a capacidade de olhar para essa pessoa, de olhar uma situação e a gente colocar uma medida e a gente falar que a dor que a gente está sentindo é maior do que a do outro? Porque, na verdade, a gente nunca vai saber o que está acontecendo do outro lado, a gente nunca vai entender o que está no pensamento da pessoa, no coração. Tem gente que está querendo tirar a própria vida por causa de uma destruição no casamento. E tem gente que tá lidando bem com o câncer. Eu já tive um aborto bem no início do meu casamento. E quando eu tive esse aborto, antes da minha primeira filha, eu não senti tanto aquele aborto. Eu me entristeci, mas por não saber que eu estava grávida, eu não senti tanto aquela dor. Mas eu tive uma amiga que ela engravidou e no início ela perdeu esse filho. E ela sofreu muito com essa perda. Sofreu muito. E às vezes a gente costuma olhar o sofrimento de alguém e medir a partir daquilo que a gente está sentindo. Como que eu poderia olhar para essa amiga e falar assim, por que você está sofrendo tanto por isso? Não dói tanto? Se, na verdade, às vezes aquela perca para ela, para mim não significou muito, mas para ela às vezes era tudo. E às vezes a gente quer colocar uma medida sobre o outro, sobre aquilo que a gente tá vendo. E a verdade é que a gente nunca sabe o que o outro tá passando, a gente nunca sabe o que o outro tá sentindo, e a gente quer se colocar nesse lugar de julgamento. Quando Deus fala aqui que é pra gente não julgar, é porque o nosso julgamento é podre, no sentido de que às vezes a gente olha o exterior de alguém, a gente olha alguma coisa que a pessoa tá fazendo, e às vezes a gente quer colocar um peso de uma coisa que às vezes não é verdade. E aí o Espírito Santo, quando ele me trouxe esse tema, eu comecei a refletir sobre muitas coisas na minha vida, muitas coisas que eu passei.
Eu já estive nesse lugar de julgadora, onde eu sentei na cadeira de juiz e eu achei que eu poderia ser Deus, e eu achei que eu poderia determinar o que alguém era ou a intenção de alguém, até que o Espírito Santo chegou e me mostrou o quanto eu estava querendo ser Deus. Ei, sabe quando você julga alguém? Sabe quando você diz assim, ó, se tá fazendo isso é porque é isso. Se tá falando isso é porque quer isso. Sabe quando você faz isso? É como se você quisesse sentar no lugar de Deus. É como se você quisesse ocupar o trono dele. Não é difícil a gente se colocar no lugar do inimigo? Não é difícil a gente se colocar, fazer como Satanás fez, de querer ocupar o lugar de Deus. É só a gente querer julgar o outro de acordo com aquilo que a gente está vendo, que a gente já está fazendo isso. E quando o Espírito Santo me disse que eu estava fazendo isso, como Satanás fez, querendo ocupar o lugar de Deus, eu entendi a gravidade que tem o nosso julgamento. Quantas vezes ouvimos uma pessoa e a versão que ela contou e crucificamos a outra sem ao menos a gente dar a oportunidade da pessoa contar a sua versão? Quantas vezes a gente bate um martelo e decreta culpado na vida de alguém por causa que alguém contou uma história e contou aquilo que te favoreceu? Quantas vezes a gente colocou aquele que contou como inocente e muitas das vezes aquele que está se passando por inocente, muitas das vezes é culpado, muitas das vezes provocou aquilo. Talvez a outra pessoa ela só reagiu ao que o outro fez. Talvez aquela pessoa ela só se irou porque antes alguém já tinha machucado, alguém já tinha ferido. Só que nós nos colocamos nesse lugar de julgamento. E eu precisei passar. E é o que eu sempre falo pra vocês. Quando a gente ignora a dor do outro, a gente precisa passar pelo mesmo pra entender. Porque enquanto a gente não passa, a gente não entende o quanto o outro tá sofrendo. E uma coisa ela precisa ser dita. Se a gente pudesse ver o interior das pessoas e ver o quanto as nossas atitudes e as nossas palavras é capaz de ferir, se a gente conseguisse ver por dentro de alguém o tanto que ela chora, o tanto que ela sofre por conta das nossas atitudes, das nossas palavras, a gente teria mais cuidado com o que a gente faz, a gente teria mais cuidado com o que a gente fala. E a realidade é que às vezes nós julgamos pelo que vemos. Às vezes nós provocamos uma reação em alguém e às vezes aquela pessoa não tem aquela reação, mas por dentro, às vezes ela tá sangrando. Às vezes quando ela chega em casa, só Deus sabe o quanto ela chora, o quanto ela sofre. Talvez para você ela mostrou uma força, talvez para você ela não mostrou uma reação de tristeza. Talvez ela mostrou pra você que ela não se importa, mas dentro dela tá sangrando, tá machucado, tá ferido. E às vezes por causa dessa reação contrária que a gente espera, às vezes a gente acha que a pessoa não tá sofrendo, que a pessoa não tá sentindo, às vezes a gente acha que não tá ferindo as pessoas. Quantas pessoas, às vezes eu falei algo e por ver a reação da pessoa, eu achava que a pessoa não se importava. E eu passava vergonha todas as vezes. Porque o Espírito Santo, ele falava. O Espírito Santo, ele falou. E aí eu era envergonhada por aquela atitude que eu tinha. O nosso julgamento é podre. O nosso julgamento, a gente consegue enxergar até aqui essa parede. Daqui pra lá, é só Deus que consegue enxergar. Às vezes a gente tem a capacidade de olhar para alguém e dizer que a pessoa não é espiritual, porque a pessoa não tem aparência ou não fala do jeito que esperamos. Só que talvez a pessoa que você está julgando que não é espiritual, talvez tenha mais intimidade, mais experiência com Deus do que você. Só que como você é carnal, você olha apenas o externo. Só que você esquece que tem um secreto, tem uma entrega. E às vezes tem uma entrega, tem uma busca que a gente não tá vendo. Só que a gente quer julgar. Por quê? Porque a gente quer se colocar nesse lugar de juiz. E aí agimos com falta de empatia, negligenciamos a dor do outro, passamos por cima das pessoas, machucamos, ferimos.
e agimos como se não estivéssemos fazendo nada. E o Espírito Santo está analisando o nosso comportamento o tempo todo. Quando a palavra de Deus fala assim, ó, com a medida que medir, o que é essa medida? Antigamente se usava medida para comida, para outras coisas que a pessoa ia comprar. Quando você mede alguém com ira, com raiva, com ódio, com falta de paciência, com falta de amor, é exatamente essa medida que você vai receber, tanto das pessoas, tanto de Deus, porque a palavra diz assim que quem dá misericórdia recebe de Deus misericórdia. E às vezes quando julgamos alguém, julgamos sem misericórdia. Quando a palavra fala para nós não julgarmos, é porque nós não temos conhecimento de nada, não temos capacidade de conhecer o interior de ninguém, as intenções de ninguém. Nós somos falhos, nós olhamos o que está acontecendo no externo, as atitudes, as falas de alguém, só que o interior da pessoa é só Deus que conhece. Deus analisa a intenção, a emoção, aquilo que a pessoa está sentindo, aquilo que a pessoa tem no coração que fez ela se fechar, se amargurar. Só que a gente senta nessa cadeira de juiz e a gente quer julgar. Quantas vezes a gente julga a pregação de alguém e a gente diz que não concorda, e a gente diz que passou dos limites, que aquilo não é de Deus, que faltou guia, que faltou entendimento. Mas na verdade o que está acontecendo é que aquela verdade que aquela pessoa está falando não é que é uma indireta para você. Não é que ela está errada, não é que não é Deus. Aquilo que ela está falando, às vezes está... O que acontece quando uma verdade é falada? Dentro de nós há um confronto entre a verdade que está sendo pregada e aquilo que precisa ser tratado no nosso coração. E aí ela vem de embate uma com a outra. E aí o que acontece? Quando a gente começa a julgar o pregador por causa daquilo que ele está falando, em outras palavras, o que a gente está dizendo? Que a palavra que está na boca dele, que Deus deu para ele, está errada. Só que na verdade é você que precisa mudar. É você que precisa se adequar à palavra. A gente precisa lembrar que o pregador, ele só prega aquilo que Deus dá. Se o Espírito Santo não der nada na boca dele, ele não tem como falar nada. Ele não tem como falar nada. Não tem como. Se o Espírito Santo não der nada, é como se a gente fosse uma torneira. Se o Espírito Santo não coloca água, não tem o que sair. Só que às vezes o desejo de não mudar, de continuar do jeito que está, é muito maior do que o sacrifício de ser transformado. Porque quando uma palavra vem, ela vem para nos constranger. A palavra diz que ela entra na divisão da alma e do espírito. E aí confronta. E aí é muito mais fácil criticar o pregador, não é? É muito mais fácil falar que ele é repetitivo. Igual eu já ouvi muitas pessoas falar. A pessoa pregou, já deu tempo de pregar e continua batendo o martelo na mesma coisa. É toda a vida falando a mesma coisa. Por que ao invés de você toda vez dar um de surdo, você não passa a ouvir, a praticar aquela palavra? Porque talvez Deus está repetindo na boca daquela pessoa aquela palavra porque você se recusa a ser transformado. Porque você se recusa a mudar. Por que ao invés disso você não ouve a palavra e seja transformado por ela e comece a viver essa palavra que é pregada? Porque aí o Espírito Santo não precisa repetir. Se ele está repetindo o tempo todo é porque você ainda não aprendeu. Porque se tivesse aprendido, ele não estaria repetindo a mesma coisa. A palavra diz que aquele que aprende rápido, cresce rápido e muda de fase rápido. Quer mudar de fase? Quer ouvir outras coisas? Muda! Se adequa àquilo que está sendo pregado. Porque criticar o pregador, falar que é indireta, falar que ele está errado, falar é muito fácil. É mais fácil do que olhar para si e falar assim, ó, o que essa pessoa está falando? O que é que o Espírito Santo está dando na boca dela? Será que está doendo em mim justamente porque eu preciso mudar nisso que está sendo pregado?
Porque se tem uma verdade que precisa ser dita, e talvez ninguém tenha coragem de te falar, mas eu tô aqui para te falar. Talvez o que precisa mudar não é a mensagem do pregador. Quem precisa mudar é você. Não é a mensagem que tem que ser mudada, é você que precisa se converter. Então, ao invés de criticar, ao invés de julgar, ao invés de colocar o dedo na cara do pregador, começa a entender que dentro daquilo que ele fala você precisa mudar e começa a viver essa mudança. E aí sim você vai ver a diferença. Porque enquanto você está apontando o dedo, enquanto você está falando que é indireta, que ele não tem entendimento, que ele não sabe o que diz, na verdade o Espírito Santo está usando da boca dessa pessoa, porque quer transformar você. Só que às vezes por causa do seu orgulho, você não consegue aceitar essa repreensão. Você não consegue aceitar esse conselho e colocar em prática. Mas sabe de uma coisa? Você vai continuar do jeito que você está. Porque a palavra é muito clara. Aquele que não aprende, aquele que não coloca em prática a palavra, ele não tem como mudar de fase, ele não tem como subir de nível. Começa a ouvir, não só com os ouvidos, mas a ouvir com a alma o que está sendo falado. E começa a transformar no seu coração. Porque se tem um incômodo dentro de você, é porque algo está errado. E algo precisa ser mudado. E muitas das vezes é mais fácil julgar. Porque mudar é desconfortável. Eu quero continuar do jeito que eu estou. A mudança dói. A mudança confronta, dá trabalho. Ela requer que eu saia do lugar que eu estou. Mas a mudança é necessária. Se você não mudar, as promessas não vão chegar. Se você não mudar, você não vai crescer, você não vai amadurecer. Precisa dessa mudança. E para quem prega, eu sempre vou falar a mesma coisa. Continue pregando a verdade. Tem certeza que é de Deus? Tem certeza que foi o Senhor? Continue pregando a verdade. Ah, mas não vão gostar do que eu vou pregar. Continue pregando a verdade. Ah, mas vão ficar bravos. Pregue a verdade. Ah, mas vão ficar irritados. Pregue a verdade. Mas vão reclamar para o meu superior. Pregue a verdade. Mas a igreja vai ficar vazia. Que fique vazia. Que todos vão embora. Mas que vão embora por causa da verdade que é pregada na sua boca. Tenha certeza que ainda que todos vão embora, que o Espírito Santo ele vai ficar com você. E ele é suficiente por uma multidão. E se a maioria for e ficar 3, pregue a verdade para esses 3. Porque a palavra diz em Ezequiel que quando alguém morre por conta do seu próprio pecado e o pregador ele se cala com medo da reação do outro ou com medo do outro ir embora, o sangue daquela pessoa cai nas costas do pregador. Mas quando você prega a verdade e alguém morre por causa do seu próprio pecado, só que você pregou a verdade, aquela culpa sai das suas costas. Então não queira carregar esse peso. É esse peso que você quer carregar? De não dizer a verdade porque não quer constranger? Porque não quer tocar? Porque não quer ferir? E uma verdade precisa ser dita, a palavra ela vai ferir. Tem uma parte na Bíblia que fala assim que a correção no momento que a gente recebe dói, machuca, não é agradável. Mas depois, quando a gente se esforça a mudar, ela produz fruto de glória. Ninguém gosta de ser corrigido. Não é confortável para ninguém. Quando o Espírito Santo mostra os meus defeitos, eu entristeço, eu fico cabisbaixa, mas eu entendo que eu não posso parar nessa tristeza, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo para melhorar. Não adianta eu julgar o pregador ou a palavra que está sendo pregada, eu tenho que analisar a mim, o que precisa estar sendo mudado, porque se a palavra veio para mim, eu estou ouvindo, é porque ela precisa entrar dentro de mim, precisa transformar o meu ser. Ela precisa mudar quem eu sou. Só que às vezes a gente entra nesse lugar de julgamento.
E aí a gente fere pessoas, a gente diz que não é Deus. E em relacionamento com pessoas, analise a sua vida. Analise a sua vida. Com muita verdade, como diz Camila Vieira, com muita verdade, com muita humildade. Quais são as perdas que você está tendo na sua vida? Às vezes as pessoas que você amava foram embora. E às vezes foram embora por causa do seu comportamento. Às vezes foram embora por causa do seu julgamento. E às vezes, é como eu digo, quando a gente age de maneira que fere as pessoas, julgando que elas não vão sentir, a gente na verdade espera que elas permaneçam. Mas aí as pessoas não vão permanecer. Todo mundo tem um limite. Todo mundo sabe aquilo que pode aguentar e aquilo que não pode aguentar. Até quando você vai julgar alguém? Às vezes você tá dizendo assim, ó, nossa, mas eu fiz isso porque a pessoa fez aquilo primeiro. Mas ei, talvez você errou muito mais. E você tá julgando. Talvez você errou muito mais. Talvez alguém de fato errou primeiro, mas você errou muito mais. E você tá julgando. E você tá querendo colocar peso. O chamado do Espírito Santo hoje, acorda. O erro do outro a gente não consegue mudar. É uma responsabilidade do outro. Quantas pessoas eu perdi por conta do meu comportamento, por causa das minhas palavras duras. Porque era mais fácil julgar, não era? Do que eu mudar o que eu era. Era muito mais fácil. Eu decidi na minha vida o seguinte: eu vou ser a melhor pessoa que eu puder ser. Para o dia que alguém me perder, não seja chamado livramento, mas que alguém olhe e fale assim, nossa, como a Mariane era especial. Como ela fez diferença na minha vida, como ela faz falta. Pessoa como ela eu nunca mais encontrei. É essa mulher que eu decidi me tornar. Porque eu já sei o que eu fui. E eu não quero voltar para esse lugar. Até quando você vai ter perdas? Até quando as pessoas vão embora da sua vida? Até quando você vai julgar por aquilo que você vê? Até quando? Talvez você tá olhando a sua vida e você tá vendo tendo perdas de pessoas. Talvez você tá tendo perdas financeiras. Talvez você tá olhando para sua saúde e você tá com a pressão alta, tá com vários problemas. Por conta de escolhas que você mesmo fez e agora tá vindo para você. Até quando você vai ter essas perdas? Até quando você vai continuar do jeito que está? Até quando? Até quando? O Espírito Santo, ele é longânimo. Ele tem uma paciência que nem nós teríamos. E ele vai falando, e ele vai mostrando, e ele vai ensinando, ele vai nos admoestando. E às vezes a gente tem resistência em fazer algo. E às vezes a gente não quer fazer. E uma verdade precisa ser dita. Por causa do nosso julgamento, a gente vai perder pessoas. A bênção não vai chegar. A gente não vai viver o que Deus tem. A gente não vai viver o que Deus tem para nós. O nosso julgamento atrapalha. E não adianta. O outro sempre vai falar aquilo que a gente é. Não é você que tem que se intitular boazinha. É o outro que tem que falar que você é. O que é que o outro tá falando pra você? Porque não sou eu que disse que eu sou boa. Não sou eu que digo.
É quem convive comigo. É quem está comigo todo dia. É quem me conhece em essência. Não sou eu. O que é que as pessoas estão falando? Comece a ouvir mais o que as pessoas estão falando, porque talvez você precise mudar. E talvez você está justificando que você é assim porque é a sua essência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez a sua essência é ser mal educada. Talvez a sua essência é ser desrespeitosa. É passar por cima do outro e passar por cima da vontade do outro. Tem uma coisa que hoje eu falo que para alguém ter um relacionamento comigo hoje, de amizade, de qualquer coisa, precisa entregar o mesmo que eu entrego. Senão eu não consigo permanecer. Se alguém está com você e sabe que você não gosta de algo, ou você já disse que não gosta, e a pessoa continua fazendo aquilo, e ainda justifica que ela faz isso porque é a essência dela, não permaneça, não se coloque nesse lugar. Eu não me coloco nesse lugar. Ah, porque você é superior? Não. Não sou superior. Mas porque eu não faria. Eu sei o que significa pra mim eu não gostar de algo. Então, se eu falar pra você eu não gosto de algo, e você passar por cima disso e continuar fazendo, e ainda justificar que é a sua essência, eu não vou permanecer, porque eu não faria com você. Não porque eu sou melhor, mas porque o fato de você não gostar, pra mim já é suficiente. Ainda que pra mim não faça sentido. Ainda que pra mim não tem nada demais. Se pra você é desconfortável, se pra você não gosta, eu não vou fazer. Porque quando chegar na minha vez, eu também vou querer ser respeitada. Eu também vou querer que a minha opinião e a minha vontade seja aceita. Então não aceite. Isso não é sobre soberba, arrogância de querer ser maior, mas é sobre valor próprio. É sobre amor próprio. Entendendo que aquilo que eu dou, eu preciso receber. Tem que ser recíproco. É via de duas mãos. Quantas pessoas mais você vai perder? Justificando que é a sua essência? Quer ouvir uma verdade sobre essência? Sabe o que eu decidi? Na minha vida? E você decide na sua o que você quiser? Que eu não quero saber da minha essência. Eu não quero saber do meu jeito. Eu quero que a essência de Cristo esteja dentro de mim. Porque quando a essência de Cristo ela está dentro de mim, eu falo diferente. Eu ajo diferente. Eu trato as pessoas diferente. Como que você trata quem não tem nada para te oferecer? Como que você trata? Como que você olha para aquela pessoa que tem menos condição que você? Qual que é o julgamento que você faz quando você vê? Quando alguém tá com uma roupa que é inferior à sua, o que você diz? O que você pensa? Por que ao invés de julgar, nós não ajudamos? Nós não nos perguntamos por que ela tá assim? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para facilitar a vida dessa pessoa? Por que ao invés de julgar, não tem ajuda? Por que não tem ajuda? Porque às vezes nós julgamos demais. Nós julgamos demais as pessoas. Quem é você quando ninguém tá vendo? Quem é você com seu esposo dentro da tua casa? Quem é você com seus filhos quando você não precisa mostrar nada pra ninguém? Quem é você no seu trabalho quando o seu chefe não tá vendo?
Quem é você quando você tira essa roupa de marca e você deita a cabeça no travesseiro? Quem é você? Quem é você quando você senta na sua mesa? O que é falado nessa mesa? Quem é você? Começa a analisar quem é você. Quem é você? Quando as luzes se apagam, quando você sai do cargo que você tem, quando ninguém pode te olhar. Quem é você? Tenha certeza que você é íntegro. Tenha certeza que você anda de forma correta, justa. Porque no final de tudo, e quando as luzes se apagarem, quando as pessoas não estiverem lá para te ver, quando não tiver ninguém para você impressionar, Deus vai ver a sua essência como ela é e dele não tem como esconder. E talvez você está perdendo pessoas e perdendo tempo em receber a promessa porque você decidiu não mudar. Porque você decidiu continuar do jeito que você está. Então, quando você estiver de frente com essa palavra, pergunte ao Espírito Santo: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Se não tivesse ninguém para te ver, quem é você? Você é alguém que julga? A palavra diz assim que tudo é puro para quem é puro. Mas para quem é impuro, tudo é impuro. Tudo é impuro. Tudo é impuro. Não queira viver sua essência, queira viver a essência de Cristo. Queira viver a essência de Cristo. Eu perdi pessoas e quase perdi meu casamento por causa das minhas atitudes. Por causa da minha arrogância. Por causa do meu orgulho. Porque eu achava que eu sabia de tudo. Porque eu queria me colocar no lugar de Deus. E sabe por que eu não perdi? Porque Deus teve misericórdia de mim. Merecimento? Nenhum. Mas Ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de mim. E por último, Deus me dá de contar um testemunho. Eu, no ano passado, passei por um deserto no começo do ano. E no meio desse deserto que eu passei, no meu casamento, o Espírito Santo, ele me mandou fazer uma carta de perdão. E quando o Espírito Santo, ele me mandou fazer uma carta de perdão, eu quis questionar, eu reclamei, eu não quis fazer, eu chorei. E eu disse para Deus o seguinte: eu não quero fazer essa carta, porque eu já me arrependi. Eu já me arrependi, para que eu tenho que pedir perdão? E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente tá certo na presença de Deus, a gente não precisa falar nada pro nosso cônjuge, a gente não precisa falar nada para quem nos feriu. Deus defende. Meu esposo não precisou falar para mim aonde eu machuquei ele. O Espírito Santo defendeu. Cada desculpa que eu dava, o Espírito Santo falava. Ele me confrontava. E quando ele me pediu para fazer a carta de perdão, eu falava assim: Senhor, eu não quero fazer essa carta.
Porque talvez vai aparecer que eu tô mais errada. Olha pra você ver o orgulho onde que mora. Eu já me arrependi, por que que eu tenho que fazer isso? E o Espírito Santo, ele falou bem claro. Porque ele não sabe, filha. Sabe por que que você tem que dizer pontualmente aonde você errou? Porque ele precisa saber. Ele precisa ouvir. E aí, eu abri mão do meu orgulho. Eu abri mão da minha arrogância. E eu falei, tá bom. E eu falei assim, eu vou fazer essa carta. E o Espírito Santo foi muito claro. Faz a carta, entrega e não queira resposta. E foi assim que eu fiz. Eu entreguei. Eu sentei na frente de um caderno e eu escrevi pontualmente aonde eu tinha errado. Cada vez que eu tinha rejeitado, cada vez que eu tinha julgado, cada vez que eu tinha tido uma atitude que feriu o coração dele. E nesse deserto, enquanto eu chorava, o Espírito Santo me mostrava o quanto ele também chorava. E cada vez o meu orgulho ia sendo moído, ia sendo quebrado. E eu escrevi pontualmente essa carta de perdão, entreguei. Aquele dia eu não sabia. Para mim, aquele dia foi um motivo de humilhação. Mas hoje, eu vejo que Deus estava quebrando o meu orgulho, a minha soberba. Quando ele me pediu para pedir perdão, não era para me humilhar. Era para que fosse quebrado o meu orgulho. Para que eu, de fato, reconhecesse o meu erro. E nesse determinado momento, meu esposo, ele oscilava muito. Tinha dia que ele vinha, ele dava pra ver que ele tava me amando. Tinha dias que dava pra ver que ele tava me odiando. E aí, teve uma determinada vez que eu já tinha entregado a carta. E eu não sei se isso aconteceu, eu não sei. Mas numa dessas oscilações que ele tava, eu falei pra Deus assim, Senhor, o Senhor sabe que eu me arrependi? Eu não tenho como convencer. Então mostra pra ele que eu mudei. E faz ele ler aquela carta de novo. Eu não sei se ele leu. Eu sei que nesse deserto o Senhor ia falando comigo. Eu era uma pessoa que eu achava que ele aguentaria tudo, que por amor ele suportaria tudo, que ele não queria ir embora. Até que teve um dia que o Espírito Santo falou pra mim, ele não aguenta mais. E se você não mudar, ele vai embora. E aí eu tive que abrir mão do meu orgulho e mudar a essência que eu defendia tanto. Eu nasci assim, Senhor. O Senhor me fez assim, não. É desculpa. O Espírito Santo falava pra mim, é desculpa. Até quando você vai dar desculpa pra não mudar? E aí o Espírito Santo, ele me constrangia. Esse deserto que eu passei foi 4 meses. E 4 meses chorando. Todo dia eu chorava. Porque quando a gente acha que tem o controle, a gente acha que o outro nunca vai embora. Quando a gente vê que o outro, ele realmente não aguenta mais e ele quer ir embora, aí a realidade de fato bate na nossa cara. E foi o que aconteceu. Todo dia eu chorava. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todos os dias. E eu pedia pro Senhor não permitisse que acabasse o meu casamento. Que eu tinha me arrependido. Para Ele ter misericórdia.
E eu falo pra vocês, o meu casamento é um milagre. Meu casamento é resultado de oração, porque não era pra ele estar do jeito que tá hoje. Não era nem pra gente estar junto. E se nós estamos juntos hoje é porque Deus ouviu a minha oração. A respeito dos erros que ele cometeu, eu não tenho nada pra dizer. Porque eu sempre vou falar isso, a gente tem responsabilidade sobre o erro do outro. E eu sei exatamente onde que eu falhei, onde eu errei. Eu não tenho nada pra dizer. Ah, mas ele não errou. Errou. Mas eu não tenho nada pra dizer. Porque eu sei onde eu falhei. O Espírito Santo defendeu, o Espírito Santo falou a respeito dele pra mim, o Espírito Santo me mostrou onde eu falhei. E eu não tenho nada pra falar. Eu não consigo nem explicar pra vocês a angústia que é passar por um deserto assim. Às vezes a gente começa a olhar pro lado e olhar o nosso esposo, a nossa esposa, e a gente olha e começa a achar que é comum. A gente começa a olhar com o olhar de, tanto faz. Essa pessoa aqui. Aí às vezes a gente não vê mais beleza. Às vezes a gente não se importa mais. Às vezes a gente não se cuida mais. Eu nem me cuidava, gente. Eu dava 1001 desculpas pra não ficar bonita pra ele. Às vezes ele chegava do trabalho, antes eu tomava banho e ficava bonita pra ele. Chegou um momento que eu nem fazia isso mais, sabe por quê? Porque eu todo dia faz aquilo que é importante virar comum. E é isso que a gente faz. E quando a gente começa a tratar a pessoa que a gente ama como comum, alguém lá fora vai olhar aquilo que a gente não tá vendo e vai valorizar. E quando isso aconteceu comigo, deu ver que, de fato, a pessoa, ela simplesmente ela não queria mais ficar. E o Espírito Santo falou, ele não quer mais, filha. O que eu ia fazer? Eu ia dar mais desculpas? O Espírito Santo quebrava todas elas. Todas elas. Foi um deserto muito difícil de eu passar. É algo que eu não desejo pra ninguém. É um luto. Eu não consigo explicar. É um luto com uma pessoa viva. Onde você olha e fala assim, eu não posso fazer nada. É você tá de mão atada. Se Deus não falar com essa pessoa, você não pode fazer nada. Se o Espírito Santo não convencer, ela vai embora. Eu chorava todos os dias. Dava de tarde na hora que ele ia chegar pro trabalho. Se passasse o horário, eu ficava assim, Senhor, será que ele vai vir embora? Porque eu não tinha certeza de nada. E eu convivia com essa angústia todos os dias. E sabe o que o Espírito Santo estava me ensinando? O valor que ele tinha que eu não enxergava. E às vezes você perdeu pessoas e você só valorizou porque você perdeu. E talvez você tá me ouvindo, você não perdeu. E talvez você não precisa perder. Talvez você não precise passar pelo que a gente passou. Talvez você vai escutar esse conselho e se você for sábio, você vai colocar em prática. Se cuide para a pessoa que você ama. Cuide da sua higiene. Se torne bonita para a pessoa que está com você. Vocês acham que eu gosto de fazer exercício, agachamento? Eu não gosto. É doloroso. É difícil. É cansativo. Mas por que eu faço? Porque eu tenho um marido que precisa sentir desejo quando olhar para mim. Eu preciso me cuidar pela minha saúde, que é o que Deus quer, mas também é por Ele. O que você faz para a pessoa que está do seu lado? Ou você já não faz mais porque não te importa, porque se tornou comum? Sabe, se a pessoa que está com você faz um almoço, faz uma janta, se seu marido faz isso por você, reconheça, dê valor, porque pode chegar um dia que isso não vai ter mais, porque talvez essa pessoa vá embora. Eu precisei passar por isso para entender, mas você não precisa passar.
E o Espírito Santo foi trabalhando e foi conversando e foi me explicando e foi defendendo ele. E eu fui entendendo a gravidade daquilo que eu fazia. E aí eu entendi que se eu não mudasse, eu ia perder. Eu ia perder. Porque ele não ia ficar. As pessoas têm limite. E depois o Espírito Santo me mostrou todas as vezes que ele tentou, todas as vezes que ele ainda falou. Mas eu ignorei todas as vezes. Até que a consequência chegou. E quando ela chegou, aí eu pude ver que eu estava totalmente errada. E aí eu peguei todas as justificativas que eu tinha para dar pro Senhor, que eu estava certa, e joguei tudo pro chão. Porque eu entendi a minha responsabilidade sobre isso. Então não perca mais pessoas que você ama. Não viva uma vida só de perdas porque você escolheu não fazer o que é certo. Talvez se eu não tivesse pedido perdão, talvez eu de fato teria perdido. Tem algo que eu escutei da minha amiga, o seguinte, eu tenho uma amiga que a gente teve muito problema. E hoje a gente tem uma amizade muito saudável. E ela falou assim pra mim, você sabe por que eu nunca te pedi perdão? Porque a gente se feriu muito. Sabe por que eu nunca te pedi perdão? Porque você me pedia primeiro. E como você me pedia primeiro, eu achava que não precisava. Mas eu entendi que precisava. Ei, precisa. Reconheça. Talvez o perdão que você tem que pedir, essa pessoa ela já te perdoou. E esse perdão nem é para ela. É para quebrar o seu orgulho. Porque pedindo perdão, Deus ele vai mostrar para você os seus erros. E aí talvez você já até viu, mas ele precisa quebrar esse orgulho. Alguém orgulhoso não recebe promessa. O orgulhoso não recebe bênção de Deus. Deus precisa quebrar o orgulho. Se precisar pedir perdão, pede. Ah, mas como eu vou falar? Como que eu vou confessar tudo que eu fiz? Faz uma carta. Por que não? Escreve. Faz como eu fiz. Não precisa me responder, não precisa comentar nada. Só escreve, mas moe esse orgulho. Não deixe que a pessoa que você mais ama vá embora, porque o dia que ela for, você vai ver o valor que ela tem. Quando você perder o controle, você entender que você não pode fazer o que você quer, você vai entender o valor que ela tem. Eu quase perdi. Quase perdi. Mas Deus, ele teve misericórdia de mim. E ele pode ter de você. Refaz a rota. Pede perdão. Escreve. Fala. Mas não deixa o seu orgulho impedir de Deus trabalhar. Porque se eu tivesse mantido firme no meu orgulho, talvez eu teria de fato perdido. Talvez aquele perdão foi a chave para Deus começar uma obra na nossa vida. E se eu tivesse me recusado, talvez eu estaria chorando hoje por algo que eu perdi. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não consigo nem explicar a importância que ele tem para mim. Às vezes Deus me dava alguma promessa e falava assim, eu vou abrir a porta e eu vou. E eu falava, pra quê que eu quero? Pra que dinheiro? Porque sabe uma realidade que só quem passa pelo deserto que vai saber? É que quando a pessoa que você ama não tá de fato com você, dinheiro não importa, carro não importa, casa não importa. Se o seu casamento estiver destruído, nada vale a pena. Eu vivia o tempo todo pensando o que eu ia fazer da minha vida.
A gente chega a um ponto que a gente, de fato, a gente não se vê longe da pessoa. A gente não se vê. E quando isso acontece, quando essa realidade bate na nossa porta, aí a gente consegue entender a gravidade e o valor que as pessoas têm. E eu falo uma coisa pra vocês, se eu tivesse perdido esse homem, eu tinha perdido o homem da minha vida. Por causa do meu orgulho. Então, se precisar pedir perdão, pede. Se precisar confessar, confessa. Abre mão desse orgulho, ele não serve pra nada. Tem algo que eu digo pro meu marido e isso é fato, direto. O orgulho, ele não serve pra nada. A não ser pra destruir a nossa própria vida. O inimigo, ele não precisa de muito para nos destruir. Ele só precisa que a gente continue sendo orgulhoso. O resto a gente mesmo faz. Com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. O resto é a gente mesmo que faz. Então eu espero que esse vídeo faça sentido para você. E que esse testemunho venha te edificar. Porque nós viemos de um lugar de dor. Talvez você não vai precisar passar, mas talvez eu passei por isso porque tem alguém que vai passar. E vai precisar de resposta. E vai precisar de alguém que fale assim, ó, eu já passei por aí, Deus faz. Talvez alguém vai falar pro meu esposo, eu quero ir embora. E ele vai falar assim, não vai embora, pode ser bom. Deus pode transformar, Deus pode fazer. Porque Deus fez na minha vida. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado. Deixa esse julgamento de lado. Deixa esse julgamento com Deus. E eu desejo que você viva o extraordinário do Senhor. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo. Até o próximo vídeo.